Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Estaremos lendo os versos de 32 a 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos de 32 a 43. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia e assim acompanhar a leitura desse texto. Lucas capítulo 23, versos de 32 a 43. E assim nós lemos. Eram também levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pelo Teu Espírito que habita em nós, agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, agradecemos pela Tua palavra que fala ao nosso coração, que nos alimenta e nos supre para a vida, para todas as experiências da vida. E assim, Pai, nesta hora que a Tua palavra fale a cada um de nós, conforme a Tua vontade, pela mediação do Teu Espírito. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos tido ao longo desse mês de novembro uma temática a respeito daquilo que foi as experiências dos que tiveram algum contato com Jesus. A experiência daqueles que tiveram algum contato com Jesus. E então, os temas das mensagens ao longo do mês de novembro estiveram subordinados a isto: encontros com Jesus. Pessoas que no seu encontro com Jesus tiveram algum tipo de transformação de vida, algo que foi resultado desse encontro. No primeiro domingo estivemos falando a respeito de Filipe e também estivemos falando a respeito de Levi e qual o resultado daqueles encontros. Esses foram encontros com Jesus logo no início do seu ministério. Hoje estamos vendo um encontro com Jesus exatamente no momento da sua morte. Talvez a última pessoa que conversou com Jesus antes dele morrer. O que é que isto tem a
edificar para a nossa vida, trazer como algo que vem a nos preparar para a vida, fortalecer a nossa vida com Cristo. Eu gostaria de pensar um pouco também e perguntar: o que é que nós devemos fazer quando as pessoas à nossa volta agem de forma contrária ao que seria a vontade de Deus? Qual é a nossa responsabilidade diante daqueles que estão nos rodeando e que levam talvez uma vida que não está de acordo com o que é o propósito de Deus para nós, aquilo para que fomos criados, como pessoas, como humanidade? Gostaria também de fazer um paralelo aqui, com uma experiência de alguém que teve um encontro com Deus alguns séculos antes de Jesus. Isaías viveu no 8º século antes de Jesus, quase 800 anos antes de Jesus. E capítulo 6 do seu livro fala a respeito de um momento em que Isaías tem uma visão. Aquela visão de Isaías foi marcante para a sua vida e tem sido marcante para a vida de muitos que se dispõem a servir a Deus, a servir ao Senhor Jesus Cristo. Gostaria de fazer um paralelo com o que foi a experiência daquele homem que foi crucificado ao lado de Jesus e o que foi a experiência de Isaías, quase 8 séculos antes. Em primeiro lugar, gostaria de destacar que houve ali uma confissão de pecado. Isaías, ao ser defrontado com a visão de Deus, e o capítulo 6 de Isaías mostra Deus que está assentado sobre um alto e sublime trono, e serafins estão à sua volta e o servem, e entoam algo em louvor ao Senhor. Diante desta visão, Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros. Diante de Deus, Isaías olha para si e diz: eu não mereço estar diante de Deus. A minha vida será consumida diante da santidade de Deus. E ele diz então: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Não sabemos o que é que passava no coração de Isaías. O que é que ele olhava para dentro de si mesmo e dizia: sou um homem de lábios impuros. Não sei se Isaías já tinha talvez falado contra Deus e dito alguma coisa do tipo: Deus, tu não ages da pecaminosidade à minha volta. Deus, tu estás inerte em fazer alguma coisa que produza resultado da geração. E é possível que nesse instante em que ele vê a Deus sobre o seu alto e sublime trono, ele reconhece: Deus é Senhor, é soberano, e quem sou eu para estar talvez questionando ao Criador? Não sabemos o que mais pode ter passado no coração de Isaías, mas ele, diante de Deus, ele reconhece: sou um homem de lábios impuros. Aquele homem que foi crucificado ao lado de Jesus, reconhece que, embora o seu companheiro do outro lado está sendo crucificado também como malfeitor, como ladrão, esteja ridicularizando de Jesus, mas este homem diz: nós recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Aquele homem estava sendo condenado à morte, morte de cruz, e ele diz: o que eu mereço é exatamente isso. Eu reconheço o meu erro, eu reconheço o meu pecado. E então tanto Isaías quanto aquele homem, na presença do Senhor, reconhecem o seu pecado. Em
1 João capítulo 1, versículo 9, o texto bastante conhecido diz, vamos dizer juntos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. Nesse instante, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Como é que está a sua vida diante de Deus, diante desse Senhor que se assenta sobre um alto e sublime trono? Faça desse instante um momento de confissão, de reconhecimento daquilo que talvez esteja sendo feito ou daquilo que não esteja sendo feito. Medite diante de Deus, na nossa situação humana, diante desse Deus que é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Peça o perdão para tudo aquilo que possa estar desagradando a Deus na sua vida, tanto em ações quanto em omissões. Amém. Amém. Uma segunda coisa que podemos notar nesse paralelo entre Isaías e aquele homem que não sabemos o seu nome, mas que esteve ali ao lado de Jesus Cristo na crucificação, é que houve um reconhecimento da santidade e do poder de Deus. Isaías ouve aquela expressão: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías teve a experiência de que as bases do limiar se moveram ali. A estrutura do templo ali tremeu pela presença de Deus. E aquele homem crucificado ao lado de Jesus, embora estando em circunstâncias idênticas, ambos estavam sendo crucificados, não só eles dois, o terceiro também, mas ele está ali diante de Jesus, e apesar de ver Jesus numa situação que poderia ser de derrota, de alguém que está sendo derrotado, mas ele reconhece em Jesus aquele que é vitorioso. Ele reconhece em Jesus aquele que estaria estabelecendo o seu trono, que estaria estabelecendo o seu reino, e então ele clama a Jesus. Naquele instante ele faz uma oração que só pode ser entendida por quem reconhece esta soberania. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Porque ele reconhece que está diante de Deus. Ele vai dizer, se Isaías disse: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, ele vai dizer para o seu companheiro que está do outro lado: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Ele reconhece que ali ele está sendo crucificado ao lado do Deus que se fez homem, daquele que é o ungido de Deus, enviado para a nossa salvação. O reconhecimento de quem é Deus é que toma conta daquele homem, que reveste aquele homem naquele momento tão
importante. Quem é Deus na sua vida? Qual o reconhecimento que você tem tido do que Deus tem feito? De como Ele lhe fez chegar até aqui? Das pessoas que Ele colocou no seu caminho para que você tivesse o conhecimento do seu amor? Da maneira como Ele tem preservado a sua vida? Da maneira como Ele tem cuidado de você em todas as circunstâncias, em todos os momentos? Baixe sua cabeça novamente, feche seus olhos e relembre. E apresente diante de Deus o seu louvor, a sua adoração a Ele, por quem Ele tem sido na sua vida. Apresente-se diante de Deus em adoração, em exaltação ao seu nome. Amém, amém. Gostaria de chamar a atenção para um terceiro ponto aqui, na experiência desses dois, que eu gostaria de chamar de servos de Deus, tanto Isaías quanto aquele homem que foi crucificado ao lado de Jesus. E gostaria de chamar a atenção para a confiança na graça e misericórdia de Deus. Isaías teve aquela experiência de que quando ele se coloca dizendo: estou perecendo porque sou um pecador diante de um Deus santo. E então houve aquela experiência de que um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aquele homem que estava sendo crucificado ao lado de Jesus, na sua oração a Jesus, ele não se coloca como alguém que tivesse qualquer merecimento. Ele está reconhecendo ali que os seus atos o fizeram merecer somente a morte e morte de cruz. Mas naquele instante ele apela para a misericórdia, ele apela para a graça, e ele suplica: simplesmente lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Se simplesmente tiveres lembrança da minha pessoa, já estarei numa situação extraordinariamente melhor do que aquela que mereço. A nossa posição diante de Deus é de quem recebeu graça. E então nós agradecemos pela salvação em Jesus Cristo. Deus enviou Jesus para assumir a cruz em nosso lugar, para morrer a nossa morte. E alguém pode dizer: pastor, mas aquele homem estava morrendo também crucificado ao lado de Jesus. Como é que Jesus estava morrendo, talvez a morte dele, se ele está sendo crucificado também? Aqui nós temos as consequências dos nossos erros aqui na terra e assumimos. Quando a gente, por exemplo, fura um sinal, a gente recebe a multa e tem que pagar a multa, né? Aquele homem estava recebendo ali uma punição humana, mas ele teve de Jesus a promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A condenação espiritual Jesus levava sobre si, a condenação pelos nossos pecados diante de Deus, Jesus estava levando. Aquele homem estava levando aquilo que era a condenação diante dos homens. Jesus estava levando sobre si a condenação diante de Deus.
A graça de Deus é que nos alcançou, a salvação que recebemos de Jesus é imerecida, Ele nos dá de presente, é um dom de Deus, diz Efésios capítulo 2. Então, baixe sua cabeça, feche seus olhos e agradeça pela salvação de Deus, pelo podermos ser perdoados dos nossos pecados, sermos purificados de toda injustiça, como disse o texto que citamos de 1 João. Amém, amém. Finalmente gostaria de destacar mais um paralelo entre esses dois homens, esses dois servos de Deus. Na crucificação, a situação ao redor daquele homem era uma situação de escárnio. As pessoas estavam zombando de Jesus. E nós podemos ver isso no texto lido. Versículo 35, também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Verso 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Isso era o que as pessoas à volta daquele homem estavam fazendo a respeito de Jesus. Esta era a atitude das pessoas à sua volta a respeito de Jesus. Mas aquele homem então repreendeu o outro, no verso 40, repreendeu-o dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Ele fala então daquilo que ele reconhece ser a verdade em relação a quem é a pessoa de Jesus Cristo. Isaías está diante de uma sociedade também pecaminosa. Quando Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros, ele diz também: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. A sociedade à volta de Isaías estava em decomposição. Mesmo a adoração a Deus é citada no seu livro como sendo algo que é passageiro, como algo que simplesmente cumpre um ritual. Desde o primeiro capítulo, através de Isaías, Deus revela que não está satisfeito nem com a adoração que é levada diante dele. Porque ele diz: estás vindo aqui para simplesmente pisotear estes átrios. O povo estava indo para o templo para adoração a Deus, mas a vida continuava a mesma. A vida estava distante daquilo que era o propósito de Deus. E então Deus vai e diz: não adianta vir para pisotear os meus átrios. Ele fala através de Isaías para aquele povo. Mas Isaías é conclamado: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías então toma posição e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Como é que está a sociedade à nossa volta? E de que maneira precisamos ser sal e luz diante dessa sociedade? De que maneira precisamos estar compartilhando quem é Deus? As pessoas à nossa volta, e a gente vê que aquelas pessoas que estavam ao redor, em torno ali daquele momento da crucificação, estavam escarnecendo do Senhor Jesus, e o principal motivo era porque não conheciam quem de fato era Jesus. Aquilo que eles estavam fazendo era por não conhecer a Jesus.
Pessoas à nossa volta têm agido também contrariamente à vontade de Deus, por não conhecer quem é Deus, por não conhecer quem é o Senhor Jesus Cristo. As pessoas se referem a um Jesus histórico que nasceu, viveu e morreu, foi crucificado. Alguns dizem que ele ressuscitou, certas pessoas acreditam nisso, outras não. Há quem diga que quem acredite em Jesus Cristo é porque tem a mente muito fechada, e tudo isso é dito por não conhecer a Deus. Paulo perseguiu os cristãos. Paulo agiu para fazer com que aquela comunidade que estava se expandindo, ela fosse rechaçada, ela fosse eliminada, porque aquilo ali era um erro. Mas ele teve um encontro com Jesus e aquilo mudou completamente a vida de Paulo. E Paulo passou a ser um proclamador, um anunciador de Jesus e a dizer: o amor de Cristo nos constrange a agir. Aqueles homens então, tanto Isaías que disse: eis aqui, envia-me a mim, quanto aquele homem crucificado ao lado de Jesus, eles tomaram uma atitude, eles agiram, eles se colocaram para fazer o que estava ao seu alcance. Para aquele homem isso se restringiu a uma frase, a uma repreensão ao seu companheiro do outro lado, e dizendo: não temes a Deus estando sob igual sentença? O que é que podemos fazer para com a sociedade à nossa volta? Esta sociedade que está nessa situação em que precisa conhecer quem é Deus, conhecer do seu amor para conosco, conhecer as suas promessas, conhecer a alegria e a segurança de crer nele. De que forma podemos fazer com que o amor de Deus seja conhecido? De que forma podemos estar aproveitando as oportunidades que temos, as conversas que temos, para poder falar dessa alegria que é ter a Jesus, esta alegria e segurança que nós temos de ter certeza de salvação, de saber para onde vamos, de poder fazer com que as pessoas vejam isso, de fazer com que as pessoas possam estar notando que existe algo que nos faz diferentes pela graça de Deus que nos alcançou. A diferença é essa, é a graça de Deus. E então as pessoas precisam ter conhecimento dessa graça. As pessoas estão aí buscando fazer alguma coisa que agrade a Deus, ou simplesmente dizem: não adianta fazer nada para agradar a Deus, então Deus não existe, eu não tenho nada a ver com Ele, e vou viver a minha vida do meu jeito, e continua sem conhecer a graça, a misericórdia de Deus. E nós cantamos desde o início do culto dessa graça maravilhosa, e que precisa ser compartilhada com aqueles que estão ao nosso redor. Precisamos ser sal e luz para as pessoas que estão ao nosso redor, agradecidos a Deus por quem Ele é na nossa vida, reconhecendo a sua santidade e o seu poder, reconhecendo os nossos pecados, buscando nos corrigir desses pecados a cada dia, sermos sempre servos de Deus um pouco melhores do que fomos no dia anterior, buscando servir a Deus de uma maneira comprometida, de uma maneira consagrada, buscando uma intimidade com Deus. Assisti a uma mensagem nessa viagem que fiz, assisti uma mensagem do pastor Tim Keller, e a mensagem dele foi em cima do Salmo 1, e falando sobre como precisamos meditar em quem é Deus na nossa vida.
de como precisamos investir tempo, não simplesmente em ler a palavra. É importante ler a palavra, é importante crescer no conhecimento da palavra, termos a palavra em nossa mente, mas a importância de meditar em quem é Deus e o que é que Ele espera de cada um de nós. Então precisamos de tempo investido nesse relacionamento com Ele, para que Ele possa transmitir a nós aquilo que Ele tem para que estejamos realizando. Somos conclamados a ser sal e luz no mundo, da mesma maneira que Isaías foi conclamado: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aquele homem crucificado ao lado de Jesus foi conclamado pela situação à sua volta a tomar posição, a não permanecer calado, a não simplesmente deixar que cada pessoa à volta pudesse estar dizendo o que quisesse a respeito de Jesus, mas ele tomou uma atitude, ele agiu. De que forma Deus deseja que estejamos agindo nas circunstâncias à nossa volta, na sociedade à nossa volta? Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, pelo exemplo de Teus servos do passado. Louvamos o Teu nome porque a vinda de Jesus Cristo foi para salvação, perdão de pecados, restabelecimento do relacionamento contigo, de podermos estar na Tua presença, de podermos investir tempo em oração diante de Ti, apresentando diante de Ti cada circunstância da nossa vida, meditando na Tua palavra, na Tua presença, tendo o Teu Espírito para, habitando em nós, falar ao nosso coração, está edificando, orientando, dirigindo. Louvamos o Teu nome, Pai, porque isto é graça. Nós não merecemos isso, mas o Teu grande amor é que nos alcança e transforma as nossas vidas. Assim, Senhor, que possamos ser instrumentos em Tuas mãos, para a realização da Tua vontade no meio onde estamos inseridos, na sociedade dos nossos dias, uma sociedade que não busca conhecer a Ti, atentar para a Tua vontade, mas busca sim a satisfação pessoal apenas aquilo que diz respeito a si mesmos. Que, Senhor, possamos estar não apenas olhando para nós, olhando para Ti, olhando para os outros à nossa volta, e possamos ser instrumentos Teus. Age em nossa vida conforme a Tua vontade, que possamos ser instrumentos em Tuas mãos, que possamos ser sal e luz onde estivermos, que possamos agir nos momentos em que Tu tens dado oportunidade de que o Teu amor se faça conhecido. Usa-nos e que possamos estar dizendo com Isaías: eis-me aqui, usa-me a mim. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor ao Teu nome, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.